Olá, meu nome é Kelly Souza. Eu vim aqui para falar um pouco sobre a minha experiência nessa primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto e também falar a experiência que eu estou vivendo com meu filho Miguel, de 6 anos, pois ele também está passando pela primeira onda da ressonância junto comigo. E eu quero falar sobre isso e ajudar aquelas pessoas que têm algum tipo de dúvida, da mesma forma que eu fui ajudada assistindo o vídeo de pessoas que passaram pelas ondas da ressonância e me ajudaram muito na minha tomada de decisão. Então, eu pedi a minha onda em setembro e ela acabou de encerrar a primeira onda. E a minha experiência foi fantástica. Bem, o que é ressonância harmônica? Apesar de não ser representante, não falar em nome do professor Hélio Couto, eu posso falar a respeito da minha impressão a respeito. Eu conheci, por acaso, através da internet. Na verdade, um amigo meu me disse assim: procure esse nome aí, Hélio Couto, e você vai mudar a sua vida. No começo eu não dei muita importância. Depois, quando eu entrei, fiz a primeira visita e vi que existia um processo para pedido de ressonância harmônica, eu dei início a esse processo. Nesse processo, ele dizia que a gente teria que fazer um pequeno curso chamado Caminho das Palestras, e eu entrei para fazer esse curso e, gente, logo no começo eu achei o professor Hélio, não gostei dele, eu achei ele super arrogante, não gostei do tom de voz dele e, na verdade, também não compreendi de imediato sobre o que ele estava falando. Então, eu acabei parando e retornei quase um mês depois para assistir às palestras. Engraçado que foi no fim de semana e eu passei um fim de semana inteiro praticamente enfeitiçada pelos vídeos. Eu assisti durante uma semana, porque são muitos vídeos, são horas e horas de palestra, são muitas, cada palestra tem mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, então é cansativo quando você assiste tudo de vez, mas para mim foi bom, eu fiquei como se eu estivesse assistindo uma série do Netflix. E ali, naquelas palestras, já me abriu um horizonte, já me abriu um livro de oportunidades, né, da minha busca. E qual seria a minha busca? Eu venho buscando já e venho pesquisando sobre iluminação espiritual, sobre essa relação ruim que as pessoas costumam ter entre prosperidade e iluminação espiritual. As pessoas muitas vezes acreditam que quem é próspero necessariamente não é feliz e vice-versa. Então eu sempre procurei ler muito sobre isso, estudar sobre isso, e as palestras do Hélio me ajudaram muito a abrir esse horizonte de uma forma muito mais ampla do que outros estudos que eu tinha feito anteriormente. Então eu resolvi fazer o pedido. Quando eu enviei o e-mail, eu recebi como resposta 2 livros, né? Um manual de instrução e o livro Mentes Informadas. Então, eu não fiz os pedidos antes de ler todo o material. Para mim, foi até mais esclarecedor do que as palestras em si, né? Porque ele foi, o livro explica de forma muito didática. Então, foi muito bom para mim a leitura desse material. E eu acho que a gente nunca deve fazer um pedido sem ler esse material, porque a gente fica perdido sem saber de fato o que é que está acontecendo. Quando eu fiz o meu pedido, eu tive resposta no dia seguinte, surpreendentemente, e eu coloquei para tocar logo no mesmo dia. Eu recebi pela manhã e eu fiquei tão ansiosa que eu coloquei para tocar. Como ele nos orienta, coloquei em volume 0 e imediatamente, né, assim, a gente acha que quando colocar para tocar já vai sentir algo. Eu não senti nada, eu continuei com meus afazeres. E a partir do dia seguinte eu tomei a decisão de, no momento em que eu estivesse tocando a ressonância, pelo menos os 20 primeiros minutos, eu iria fazer uma meditação. E isso eu fiz durante o primeiro mês. Não sei se é um fator psicológico ou se acontece com a maioria ou é uma regra, mas
da mesma forma como estava descrito no manual de instrução, o primeiro mês é o mês em que o trem começa a entrar nos trilhos, ele começa a andar. Um trem que estava parado e começa a pegar impulso para começar a andar. Então, eu tive uma disposição gigantesca. Parecia que eu tinha tomado uma injeção de testosterona e foi fantástico, né? Porque eu fiz uma faxina no meu guarda-roupa, me desfiz de coisas velhas, fiz uma faxina em casa, me desfazendo de coisas quebradas, de coisas velhas. Eu fiz uma renovação mesmo da energia da minha casa. Eu tive uma disposição muito maior com relação à minha família, a cuidar da minha casa, do meu marido, meus filhos, que eu confesso que estava um pouco desmotivada. Então, durante esse primeiro mês, os primeiros 30 dias, alavancou de forma espetacular e eu me senti muito motivada. Outra sensação que eu tive nesses primeiros 30 dias, né, que me chamava muita atenção, era o sentimento de amor e alegria. Ele vinha e o sentimento de amor de uma forma até que eu nunca tinha percebido, talvez, ou eu nunca tinha compreendido como um sentimento de amor. Mas até os mosquitos, que às vezes incomodam a gente no quarto e a gente quer matar, eu não tive coragem de fazer. Eu hoje tenho desviado das formigas. Então, assim, é um amor pelo todo, um amor pelo universo. É uma sensação maravilhosa, é indescritível essa sensação. A sensação de alegria também muito grande. Não é uma sensação de vontade de rir o tempo inteiro, nem de achar que o mundo é cor-de-rosa, mas aquela sensação de que, olha, tudo vai ficar bem. Eu sei que tudo vai ficar bem, então a gente se sente bem com esse sentimento. Então eu comecei a impulsionar para mim pensamentos de gratidão, pensamentos positivos. Comecei a fazer a programação neurolinguística do próprio professor, né, que ficam lá no aplicativo do Caminho das Palestras e também tem disponível no YouTube para quem quiser. E foram muito bons para mim. Os primeiros 21 dias eu fiz uma mesma, eu fazia apenas uma. E durante esses 3 meses eu fiz 3 processos distintos, que são alegria, harmonia e poder. Foram 3 que eu fiz durante esse processo, cada um no período ininterrupto de 21 dias. E ajudou muito na minha mudança de paradigma. Então, como o processo da ressonância harmônica, ele começa justamente com a limpeza de nossas ideias, nossos pensamentos, limpeza das nossas crenças limitantes e tudo mais, a gente muitas vezes se vê mudando de pensamento sem nem perceber, né? Mudando as ideias sem nem perceber. Eu tinha muitas ideias referentes a inúmeras coisas que hoje são totalmente diferentes de antes. Então, eu atribuo isso tanto à ressonância como à programação neurolinguística, que tem me ajudado muito. Bem, no segundo mês eu senti uma outra diferença. No segundo mês foi quando eu tomei a iniciativa de fazer o pedido para o meu filho, Miguel, de 6 anos. Por que eu tomei essa iniciativa? Eu tinha estudado muito e tinha visto qual é a impressão e a orientação do professor Hélio com relação à ressonância para crianças. Então, eu solicitei através do e-mail e recebi a orientação de que ele teria que ser enviado por um e-mail diferente e seria um outro áudio que eu iria colocar para o Miguel. Assim eu fiz e há 2 meses o Miguel vem fazendo também a ressonância harmônica. Bem, falando pelo Miguel, eu estava assistindo alguns vídeos também falando a respeito de colocar ou não crianças para fazer e vi alguns comentários de pessoas falando que a pessoa tem que ter livre-arbítrio, você não pode fazer um pedido desse para uma outra pessoa sem o consentimento dela e tudo mais. Bem, no caso do meu filho de 6 anos,
ele hoje ele não tem livre-arbítrio e ele não toma decisões sozinho. Então aqui eu e o meu marido tomamos as decisões por ele. Então eu tomei essa decisão e vou dizer a vocês uma coisa, eu não me arrependo de jeito nenhum. O meu filho sempre foi uma criança tímida e eu sempre observei um pouco nele de autoestima baixa. Eu não sei se eu coloquei isso na mente dele durante o período de gestação, enquanto foi bebê. Às vezes a gente faz isso de forma inconsciente, mas eu observava ele tendo dificuldade de interagir, de fazer novos amigos, não só por questão de timidez, mas por conta de autoestima mesmo. Então, nos primeiros dias da ressonância harmônica, eu conversei com ele. Nós assistimos juntos uma das palestras que se chama Mecânica Quântica para Crianças. Ele assistiu junto comigo, fez comentários fantásticos, inclusive, que as crianças têm uma compreensão totalmente diferente da nossa. Como o meu filho sempre falou sobre conquistar o espaço, conquistar o infinito e além, fala sobre as infinitas possibilidades. Então, ele foi muito aberto às informações que eu passei para ele e também à palestra do professor. Eu não vi muita dificuldade na compreensão dele. É claro que ele não assistiu a palestra inteira concentrado, mas ele absorveu muita coisa do que foi dito ali. Nos primeiros dias, eu pude observar uma coisa super importante. Meu filho sempre teve muito medo de escuro. Na verdade, depois que ele cresceu, fez 3 anos, ele começou a manifestar esse medo de escuro, que é normal para crianças da idade dele. Nessa fase, eu já estava me sentindo um pouco incomodada, porque ele sempre acordou no meio da noite e por conta de medo de ficar no escuro, não sobe a escada sozinho à noite para ir para os quartos. E esse medo acabou me preocupando dele se estender durante muito tempo. Eu sei que é normal durante um período, uma fase da vida da criança, mas ele já tinha 3 anos e cada vez estava ficando mais intenso esse medo. Eu comecei a monitorar os vídeos, os desenhos que ele assistia, as conversas que ele ouvia, para ver se tinha alguma influência. E a gente fez algumas modificações aqui na nossa rotina, justamente para não dar essa influência negativa. Mas eu observei que era como se tivesse cessado o medo do Miguel. Então, uma primeira coisa que eu observei nos primeiros dias da ressonância foi isso. A segunda coisa foi com relação à iniciativa para fazer novos amigos. Nós moramos num condomínio e antes, quando nós íamos para o parquinho do condomínio, que chegavam novas crianças, ou o Miguel pedia para ir embora, ou ele ficava muito quietinho, esperando que alguém falasse com ele. E agora não. Até sozinho ele quer ir para o parquinho. Ele tem iniciativa, procura as pessoas, se apresenta, e essa mudança no comportamento chamou a atenção não só para mim, como para as outras pessoas que a gente convive. Então, assim, foi uma coisa que para mim foi muito importante, extremamente positiva. E além disso, tem uma outra coisa que é com relação à disciplina e à compreensão no que diz respeito à rotina. Ele também estava numa fase de desobediência com alguns aspectos da rotina e isso cessou. Hora do banho, hora de dormir, hora de comer, essas coisas ele estava apresentando uma resistência por algum motivo, para chamar atenção, não sei, mas também não existe mais, isso cessou. Então, gente, eu estou apaixonada pelo processo, principalmente com o Miguel. Eu agora estou prestes a pedir a segunda onda. Até então, eu não tive as famosas catarses que todo mundo cita, de inúmeros problemas que vem acontecendo. Eu não sei se isso vai acontecer na segunda onda, mas eu tenho buscado fazer todos os dias meditação, tenho feito a programação neurolinguística, como eu citei antes, e tenho feito muitas orações antes de dormir, revendo os meus pedidos. Meus pedidos foram basicamente de iluminação espiritual. Eu fiz pedido de algumas consciências, de algumas pessoas que eu considero
importantes para mim, de algumas figuras e alguns avatares que viveram aqui na Terra. Fiz pedido de prosperidade, fiz pedido de inúmeras coisas, nada muito específico, mas a história da casa, carro, apartamento não estava na minha lista, mas é algo que a gente almeja, algo que a gente planeja. Mas uma coisa interessante que eu aprendi com o Hélio, e eu tenho levado isso para mim, e eu leio essa frase todas as manhãs, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando a gente busca essa iluminação, quando a gente busca essa conexão com o nosso eu superior, nossa centelha divina, ou com a fonte, ou com Deus, quando a gente se conecta, né, a gente pode pedir o que quiser ou nem precisa pedir, porque tudo nos é acrescentado. Então, eu estou buscando essa fase de conexão com o todo e, a partir daí, eu tenho a compreensão de que tudo vem a mim com toda a facilidade e com todo o amor que eu venho emanando para o mundo. Eu tenho buscado emanar amor, paz, me perdoei de inúmeras coisas, consegui fazer várias reflexões que nem em anos de terapia eu consegui fazer. Então, eu revivi em minha memória algumas coisas, ressignifiquei muitas coisas do meu passado e me perdoei. Perdoei pessoas que, porventura, me prejudicaram ou eu achei que me prejudicaram. Então, não procurei essas pessoas pessoalmente, mas eu perdoei no meu coração. Procurei tirar qualquer sentimento de rancor, de raiva. E isso aconteceu de forma fácil, porque eu já havia tentado fazer isso antes. Quando a gente faz alguns cursos, vai para algumas palestras, a gente sempre busca fazer isso e muitas vezes não tem sucesso. Mas eu consegui fazer isso de forma muito mais tranquila e consegui ter a sensação de que, de fato, esse sentimento não me pertence mais, né? Do ódio, do rancor, da raiva, do ciúme, da inveja. São coisas que eu busco deletar da minha mente e substituir por outros pensamentos. Então, assim, eu acredito que o trabalho do Hélio Couto, ele não é feito sozinho, né? Coloca para tocar a ressonância, continue vivendo sua vida e a ressonância vai fazer o trabalho sozinho. Não, a gente precisa fazer a nossa parte, mudando, né? Dando qualidade aos nossos pensamentos, substituindo sempre que a gente percebe um pensamento negativo por um positivo e seguindo em frente. Acordar de manhã e agradecer ao universo, agradecer a Deus. A gente sempre tem inúmeros motivos para agradecer. Às vezes a gente pensa que não, mas só o fato de estar vivo é um motivo para agradecer e muito. E na hora de dormir também. Então, essa foi a minha experiência na primeira onda e o que eu tenho feito para ajudar no processo. Eu espero que eu tenha ajudado e quero agradecer as inúmeras pessoas que gravaram vídeos e disponibilizaram no YouTube e que eu pude também aproveitar dessas informações e ajudaram na minha tomada de decisão. Então, até a segunda onda.